A sua análise e sua avaliação. Por qual razão esse é um assunto que tem a ver com todos os cidadãos? Vamos lá, Caniato. Eu tenho um livro que se chama Fahrenheit 451. É um livro muito famoso. É uma literatura distópica. O Roberto Motta, ele sempre que ele pode, ele cita esse livro. E esse livro é muito importante. Cada vez mais esse livro Fahrenheit 451, ele se torna mais importante, porque ele se passa numa ditadura em que os bombeiros servem para queimar livros, dicionários. Então não são permitidos dicionários nessa ditadura do Fahrenheit 451. E o autor desse livro, que se chama Ray Bradbury, ele faz uma declaração quando ele vai falar do seu livro Fahrenheit 451, e essa declaração tem tudo a ver com esse momento. Eu vou lhes pedir licença e vou abrir aspas. Por quê? Porque o professor Ives Gandra falava do comentário, da liberdade de expressão, da divergência de ideias, e o Dantas, ele fez um comentário muito, mas muito feliz na sua primeira fala, que é a questão da opinião versus informação. Informação é uma coisa, opinião é outra. Comentário é uma coisa, notícia é outra. E sobre o comentário, e é o comentário que enriquece o debate, é o comentário que aprofunda a notícia, é o comentário que democratiza o diálogo. Tanto que os maiores nomes, os maiores intelectuais, tanto da Itália quanto da Inglaterra, eram de críticos literários. Então o crítico, ele critica, ele comenta, ele opina. Então eu gostei demais da tua diferenciação necessária, Dantas, de informação e opinião. E é sobre isso, opinião, que fala em um discurso o autor de Fahrenheit 451, o Ray Bradbury. Aspas. A digressão é a alma do intelecto. Tirem-se os apartes filosóficos de Dante, Milton, ou do fantasma do pai de Hamlet, e o que fica são os ossos esquálidos. Não me insultem com decapitações, decepações de dedos ou esvaziamento de pulmões que pretendam fazer em minhas obras. Preciso de minha cabeça para rejeitar ou assentir, minha mão para saudar ou fechar em punho, meus pulmões para gritar ou sussurrar. Eu acho esta citação do Ray Bradbury, que é um alerta contra as ditaduras, perfeita para este momento. E outra citação também, esta mais próxima de nós, que é do poeta Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele tem um trecho que é o seguinte: não, nós os liberais não aceitamos. Não aceitamos um governo chamado do povo, que se pressupõe usar da força, em geral fraudulenta, de eleições para suprimir todas as liberdades e oprimir todos os espíritos. Fecho aspas, Fernando Pessoa. Veja que esse problema não é de hoje, é por isso que isso é tão importante. Existe um filósofo italiano chamado Giuseppe Capograssi. Ele tem uma obra chamada La Vita Etica. É a teoria da ética do Capograssi, e ele se queixava algo mais ou menos assim, se não me falha a memória, infelizmente, a humanidade, ela precisa de tragédias para aprender. E a tragédia maior é que nem sempre as tragédias são capazes de ensinar. Os sinais dos tempos, os grandes intelectuais, sempre nos alertam das questões essenciais. E mesmo assim,
nós nos deixamos levar por subversões da língua, é uma democracia, é do povo, e muita gente aplaude. E muita gente que aplaude neste exato momento é um pessoal que assinou a Carta da Democracia, é um pessoal que gosta de ir para boteco na Vila Madalena à noite, pegar um violãozinho, fazer tcheque-tcheque e cantar Roda Viva. E agora somos nós com um violãozinho na mão, cantando Pai, afasta de mim esse cálice. Como a vida é irônica, sendo que o autor, um deles, aliás, que o outro é Milton Nascimento, mas o Chico Buarque, ele é um dos que endossam este governo que está empurrando a nós esse cálice. A vida, ela é irônica demais. Enquanto nós vemos em saraus de poesia pessoas alinhadas ao pensamento da esquerda, embalados pelo sonho marxista, recitam o poema do pastor Martin Niemöller, aquele que depois do fascismo fez aquele belo poema dizendo: primeiro vieram e levaram meus vizinhos judeus, como eu não era judeu, eu não me importei. Depois levaram o católico, eu não era católico, não me importei. Depois levaram um protestante, eu não era protestante e não me importei. Depois levaram a mim, não tinha mais a quem recorrer. Então, toda essa poesia que sempre embalou essas pessoas ditas progressivas, esse pessoal do amor, todas essas poesias que apontam para pecados autoritários estão sendo esquecidas por eles, porque as medidas autoritárias que são apontadas nesses belos trechos desses grandes intelectuais, desses homens de coragem, de bravura, de envergadura moral, estão jogando no lixo o ensinamento de pessoas que sentiram na pele os piores tipos de autoritarismo que esse mundo já viu. Por isso é tão importante que se comente, por isso é tão importante que se insista, porque se para alguns é óbvio, o óbvio, ao que me parece, precisa ser cada vez mais repisado, repetido, porque nós somos animais que esquecemos, e parece que esquecemos fácil. É por isso que é tão importante tratarmos desses temas.